Sim, estamos chegando aqui, os irmãos vão chegando, nós vamos nos juntando mais uma vez, quarta-feira, surpresa, não é? Normalmente eu estou com os irmãos na sexta, esta semana estou aqui quarta-feira, tá bem? Na próxima sexta, então, vai ser o pastor Marcelo Brasolim, nós trocamos esta semana. Então sejam bem-vindos mais uma vez, estou dizendo, né? Para os irmãos que estão chegando aqui para a nossa palavra pastoral deste dia 22 de julho de 2020. Lembrando aos irmãos que estão chegando que eu tenho aproveitado deste tempo com os irmãos para meditar em passagens diversas da Escritura, mas sempre procurando trazer, né, fazer um link, uma ligação com a nossa EBD, para fazer uma ligação com a EBD de Romanos. No próximo domingo nós vamos continuar no capítulo 5 e minha esperança, meu plano é terminarmos o capítulo 5 e já prepararmos para o capítulo 6. São grandes capítulos da Escritura e também da carta aos Romanos. E eu espero que os irmãos estejam sendo edificados e estejam acompanhando, né, a nossa EBD. Nós temos pela frente ainda mais 6 aulas, passamos um pouquinho da metade. Então, o texto de hoje é lá no Velho Testamento, então nós vamos fazer essa ligação mais uma vez, e o meu desejo é que o Senhor fale aos nossos corações, né, como tem feito cada dia, cada manhã, cada noite, e assim edificando as nossas vidas. Então eu convido os irmãos a curvarem suas cabeças. Vamos orar, buscando a presença do Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui reunidos porque nós temos sido chamados pelo Senhor para este tempo. Nós temos sido movidos pelo Senhor para juntos nos sintonizarmos pelo Teu Espírito com a Tua Palavra. Nós queremos ser ministrados por Ti, Pai. Nossas mentes e corações. E então eu peço que o Teu Santo Espírito plante a semente que o Senhor tem planejado na Tua presença nos nossos corações nessa noite. E assim sejamos edificados e vivamos para a glória e a honra do Teu nome. E eu Te agradeço já pelos irmãos que já estão chegando aqui, né, e por aqueles que ainda vão ouvir posteriormente, né, e que esse tempo seja um tempo realmente de desafio e edificação para nós, no bendito e santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, o nosso texto hoje é Josué 7, de 1 a 9. Abra a sua Bíblia, né, ou pegue o seu celular e acompanhe, por gentileza, a leitura de Josué 7, de 1 a 9. Um texto muito conhecido, uma história conhecida. Diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os devoraram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel.
e deitaram pó sobre as suas cabeças. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste passar este povo o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então, este é parte do relato, né? O início do relato, não é? E então, vamos meditar neste texto de à noite. É uma história, como eu disse, muito conhecida por causa da derrota que o povo de Israel teve e por causa do pecado de Acã. Então, quando nós mencionamos, e se você mencionar para qualquer crente sobre esta derrota de Israel logo após a grande vitória de Jericó, logo assim, diretamente, instantaneamente, vai ser ligado com o pecado de Acã. Mas eu quero hoje à noite, diferente deste lugar comum do texto, que é importante também, mas eu quero sair desse lugar comum e eu quero meditar com os irmãos na reação de Josué diante da derrota do seu povo, que resultou na morte de 36 soldados. Sempre me chamou a atenção o texto, né? Porque aquelas batalhas daquelas épocas, né, eram milhares de homens que se degladiavam em terreno aberto ou em invasões de cidades, e a morte era de centenas e às vezes milhares de pessoas quando havia, né, quando se derrotava totalmente um soldado. E é interessante que também é uma coisa não normal no texto do Velho Testamento dar-se números exatos dos mortos de qualquer batalha. E aqui então diz que morreram uns 36 homens. 36 homens numa batalha de milhares? A gente é insensível, né? Aliás, é uma das conversas que tem sido falado muito nesses dias do coronavírus, né? Que quando fala que morreram X pessoas, né? Se nós pensarmos, tipo, 400 pessoas no estado de São Paulo, não é um número grande. Mas se nós pensarmos que 400 pessoas que morrem é um número astronômico, e principalmente para alguém ligado diretamente com estas pessoas, uma pessoa é um estrago irreparável no coração daquele que perdeu um ente querido. Então 36 aqui tem uma razão importante, porque normalmente nas batalhas de Israel, baixa zero. Israel entrava, invadia, matava, dominava o povo sem baixa. Baixa zero. Portanto, principalmente, né, a Globo fala muito disso, né, de essas coisas que subiu de 300 pessoas para 1.300 e lá dá não sei quantos, 400% a mais, faz um alarde. Baixa zero, 36 pessoas iria para a primeira página do jornal, né, de um alarde em termos de proporção de mortos. E eu estou dando essa ênfase, por quê? Porque o que aconteceu aqui, né, nesses versículos, né? Veja o versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E Josué então começa a lamentar. Se você lê isso com atenção, eu li na entrada, e se você for ler novamente, o que nós temos aqui? Depressão, dúvida da vontade de Deus e ansiedade. Soa familiar?
Você está entendendo? Muitas vezes nós somos induzidos a lugares comuns nos textos da Bíblia. Como eu disse neste caso aqui, o lugar comum é o pecado de Acã. Porque o Senhor mesmo disse, houve pecado no povo. Nós vamos ver daqui a pouco isso aqui. Mas ali não é o todo da passagem. Não é a única lição. E necessariamente não é a lição mais importante no texto. Nós temos aqui o líder do povo de Israel num estado de abatimento, com depressão, dúvida da vontade de Deus e ansiedade. Versículo 9: ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nome da terra, o nosso nome da terra. E então o que farás ao teu grande nome? Sabe o que é isso? Ansiedade. Porque aquela derrota que morreram 36 pessoas, ele já projetou para todos os povos de Canaã que iriam vir invadir e dizimar o povo de Israel. E ele ainda quer dizer para o Senhor que está preocupado com o nome do Senhor. Por quê? Porque se o povo de Israel for dizimado, Deus não teria conseguido o seu objetivo, que é preservar o povo de Israel. Como se isto fosse possível. Por que estou enfatizando? Porque num estado de depressão, num estado de ansiedade, nós temos dúvidas sobre a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus era que eles dominassem aquela terra. E o Senhor disse que daria aquela terra para eles. Mas quando estamos numa situação como essa, nós não raciocinamos mais espiritualmente. O nosso coração está afetado. Assim era Josué. Pode ser que você que está me ouvindo esteja passando por uma tristeza profunda. Você que está me ouvindo esteja acometido de uma ansiedade, projetando algo do futuro muito ruim e já está vivendo hoje como se ele estivesse acontecendo, como foi o caso de Josué aqui. Mas a pergunta é, por que Josué estava nesta situação? Você me diria, pastor, o camarada é líder de uma nação, vai para uma guerra, é derrotado, morrem soldados. O senhor acha que é pouco? Mas é assim que você faz quando você está triste, quando está com depressão, com ansiedade ou qualquer outro problema. Agora eu quero chamar a atenção, porque quando nós estamos fora do nosso sentimento normal, dos nossos sentimentos normais, que deveria ser de alegria, que é o fruto do Espírito, de confiança, né, que é o fruto do Espírito, o que acontece? Normalmente, nós justificamos pela circunstância que estamos vivendo. Josué estava triste porque foi derrotado. Será? Acho que não. Tenho certeza que não. Vamos aprender, então, para que Deus possa abençoar você, de que se você estiver ou vier passar por tristeza, ou ansiedade, ou insegurança, de que você não fique dando desculpa que a circunstância que levou você lá. Aqui no texto nós temos a resposta. Aqui é diagnóstico. E sendo diagnóstico é cura. Onde tem diagnóstico bíblico tem cura. Onde não tem diagnóstico bíblico tem paliativo. Tem tirar sintomas. E o crente se conforma muitas vezes que não tem mais os sintomas. Mas vai voltar, é uma questão de tempo. Então, primeiramente, vamos ter uma visão correta da derrota. A derrota de Josué era aquilo que eu chamo um evento precipitador. Em algum momento da nossa vida, que o Senhor quer conversar conosco. E normalmente quando já tem algum tempo que Ele está esperando que nós nos aproximemos dEle, para tratar com Ele,
para estar com ele, desfrutar dele, e demoramos, então o Senhor providencia um evento precipitador. O evento precipitador é um evento que vai precipitar a disfunção emocional, qualquer que seja ela. Síndrome do pânico, ansiedade, agora está na moda o burnout, o que seja. E só que o evento precipitador ele mascara, porque nós damos atenção ao evento precipitador, em vez de entender que ele é tão somente um evento precipitador. Evento precipitador é expediente de Deus. Deus providenciou a derrota de Ai. Deus providenciou a derrota de Ai, porque a derrota de Ai, este evento precipitador, era o antídoto do Senhor contra o orgulho do povo. Veja o versículo 3. Quando Josué pediu para os espias irem ver a terra, eles voltaram com o relatório. Voltaram e disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir aí. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. O que é isso? Orgulho. Uma grande vitória em Jericó, que eles não dispararam uma flecha. Se fosse hoje, não dispararam um tiro. E invadem uma cidade que na época era impossível de entrar e derrotar. Cresceu no coração o orgulho. Está lembrado de Gideão? Você entende porque o Senhor não queria, lá na frente, na época dos juízes, 32 mil soldados? Porque o povo ia dizer que foram eles que ganharam a batalha. Aqui não tinha sido eles, mas estavam com orgulho. Qual era o ponto de vista de Deus? A respeito da derrota, a respeito do que estava acometendo o povo, versículo 10. Depois que Josué estava lá em depressão, falando com Deus e com medo, versículo 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Qual era o ponto de vista de Deus? Há pecado. Há pecado. Se você é familiar com autoconfrontação, lembra dos 4 elementos? O primeiro elemento é o ponto de vista de Deus. E qual é o ponto de vista de Deus sobre os nossos problemas? Há pecado. Vocês não gostam disso. Vocês ficam tristes comigo. O pastor está acusando. Tudo para o pastor é pecado. Tudo que a gente vai lá pedir ajuda para o pastor. Tem gente que já está desanimado, nem quer vir mais. Não vem mais para aconselhamento. Sabe por quê? Já sei. Acha que já sabe. E diz, já sei. Ele vai dizer que é pecado. Eu sinto muito. Eu vou dizer que é pecado porque eu quero? Porque eu acho? Não, porque está escrito aqui. Deus disse para Josué: por que você está desse jeito? Por que essa depressão? Por que essa ansiedade? Por que você está duvidando do que eu disse que vou dar a terra para você? Nós temos dúvidas da bondade de Deus. Nós temos dúvidas do poder de Deus. Ele já tinha dito para Caim isso lá no princípio de tudo. Deus disse mais para Josué: eu não serei contigo se não eliminardes a coisa roubada. Porque o Senhor tinha dito, tem coisa roubada aí. Aí você me pergunta: ah, pastor, então Acã era o problema de Josué? Não. Não. Acã não era o problema de Josué. Josué estava acometido de orgulho, junto com a nação, desprezou o inimigo, mandou um punhadinho de soldado
e saíram correndo, desculpa a expressão, com o rabinho nas pernas, entre as pernas. Por que não era Acã o problema de Josué? Porque Ezequiel 18:20 diz o seguinte: palavra do Senhor, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre este. O que tem a ver conosco? Esposa, você não está sofrendo por erros do seu marido. Maridos, idem, você não está sofrendo por causa dos seus filhos, ou por causa da sua esposa, ou por causa do vizinho, do patrão, outro crente. Assim, é uma convicção de que Deus trabalha com todo mundo ao mesmo tempo. Quando uma esposa sofre por conta de um erro do marido, e eu não estou dizendo que o marido não está errado. O marido está errado, é egoísta, nós somos egoístas. Nós somos pecadores. Qual é a surpresa? Mas quando Deus permite então que o erro de alguém me afete, não é por causa desse alguém, é porque Deus quer tratar algo em mim. Ele me ama e Ele quer que eu fique mais parecido com Jesus. Então Ele permite que aquilo respingue em mim. Mas tira o foco daquilo, fica com foco em Jesus. Josué, no versículo 3, confiou nos espias. Sabe o que significa? Josué não consultou o Senhor. Olha que precioso. A resposta do pecado de Acã já estava com Deus. Antes de Israel ir lutar contra Ai, Acã já tinha roubado, Acã já tinha escondido. Então, diante da luta, como que Davi fazia? Como que, na verdade, como Davi vai fazer lá na frente como rei? Antes de ir para uma batalha, o que Davi fazia? Ele consultava o Senhor e fazia uma perguntinha básica para o Senhor. Basiquinha. Sabe qual era a pergunta? Senhor, subirei contra o meu inimigo? E o Senhor diria, subirá. Mas ele queria mais. Ele falou, Senhor, o Senhor vai me dar na mão o meu inimigo? E o Senhor dizia, sobe que eu vou dar o inimigo na sua mão. Então e só então, Davi subia. E se Deus dissesse, não sobe, ele não ia. Diante dos gibeonitas mais tarde, lá na luta na frente contra os fariseus, contra os filisteus, quando Davi estava fugindo, ele perguntou para o Senhor. Ele tinha livrado Keila, lembra? E ele perguntou, os moradores de Keila vão me entregar? O Senhor disse no ouvidinho dele, vão entregar você. Irmãos, se Josué tivesse perguntado para o Senhor, posso destruir aí? O que o Senhor diria? A mesma coisa, porque Deus não muda. Ele diria, há pecado no meio do povo. Se você subir, vai perder. Trata o pecado. Então, e detalhe, não era a primeira vez que espias tinham sido enviados. Era a terceira vez. Uma vez com Moisés e o povo não entrou na terra. Deus disse, eu vou dar a terra. Para que mandar espia? Meus irmãos, por que mandar espias? Se o Senhor disse, eu vou dar a terra. Ah, pastor, o senhor não está entendendo. É para montar estratégia. Irmãos, leia a Bíblia. Lá tem aqui textos. Quando Davi foi lutar contra o povo, ele disse, vai. E quando você ouvir o som por trás das amoreiras, sou eu que estou lá. Deus deu a estratégia. Não precisa de espia. Espia é medo. Agora, lá no capítulo 2, Josué tinha mandado espia para Jericó. Mas qual foi a diferença? Quando os espias voltaram,
eles confirmaram a palavra de Deus e Deus deu a vitória. Agora, neste caso, os espias vêm e esbanjam orgulho. E por isso foi favorável para Josué. Ele não perguntou para o Senhor. Por isso Josué estava com depressão. Por isso que ele estava duvidando da vontade de Deus. Por isso que ele estava com ansiedade. Porque ele não consultou o Senhor. Está ouvindo? Não tem nada a ver com o pecado de Acã. O pecado de Acã foi cometido, a derrota foi porque o pecado estava lá ainda, mas esse não era a razão porque Josué estava naquele estado. Eu estou querendo dizer para você é de que porque o seu estado, você não sabe, você não tem respostas. Os médicos não dão resposta para você. Não há resposta para você. E você está se afundando. Não precisa. Então a pergunta é, era porque havia pecado? Será? Era porque o pecado estava escondido? Não, na primeira e também não na segunda. Havia pecado, sim. Acã tinha escondido, sim. Mas esta não era a razão, porque se fosse a razão, nós estávamos todos mortos. Porque há pecado, sim. Porque, lembra de Romanos? Somos pecadores e o Senhor sempre soube que somos pecadores. Então, o que era o real fato? Não desliga agora. Se você desligar, vai perder a parte mais importante. Veja o capítulo 7, versículo 19 e 20, quando Josué vai tratar o problema. O Senhor disse, tem que eliminar a coisa roubada. Então ele encontrou-se com Acã, veja o versículo 19. Ele diz, então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Aqui é o segredo. Aqui é o segredo. Por que Israel foi derrotado? Porque o povo pecava? Não. Porque não havia confissão, ele não tinha confessado. Acã não tinha confessado o seu pecado. Davi pecou, 1 ano depois o Senhor foi falar com ele, porque Davi não tinha confessado o pecado. Ó, meus irmãos, isso aqui é esperança. Isso aqui é esperança para nós. Não é porque nós pecamos, é porque nós não confessamos, porque nós não reconhecemos diante do Senhor, porque nós não nos arrependemos diante do Senhor. E então o Senhor providencia situações, eventos precipitadores para nos levar aos pés do Senhor em confissão e arrependimento. O antídoto já foi dado, 1 João 1,9, você lembra? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para você não se perder aqui no texto, embora eu não vou entrar aqui porque iria muito tempo, mas pastor, se o Acã confessou o pecado, por que ele morreu? Ele morreu porque aquele pecado que ele cometeu era pecado para a morte. O Senhor disse, quem tomar qualquer coisa de Jericó, morre. A morte física. Acã era salvo, foi para o céu, mas morreu porque cometeu um pecado para a morte. E pecado para a morte é pecado para a morte. Então não se aplica a nós, aos nossos pecados cotidianos. Os pecados nossos, como estão aqui, eu disse João 9, 1 João 9. Nós confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele não tira as consequências muitas vezes, mas o perdão sempre. O apelo de Josué para Acã era
confessa o teu pecado, meu irmão. Confessa o teu pecado. E a confissão dele trazia refrigério para a nação, mesmo que ele morreria por ser um pecado para a morte. Mas no capítulo 8, no versículo 3, então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Olha a diferença. Agora que eles se reataram com Deus em comunhão, os olhos abriram. E eles levaram 30.000 soldados. Você vê a diferença? 3.000 resolve? Não, 30.000. Mesmo que era o Senhor que daria. Josué levantou toda a gente de guerra. Amados irmãos, nós não podemos enfrentar o inimigo sem toda a gente de guerra. Sabe o que eu quero dizer? Ação e intercessão. Por isso, oremos uns pelos outros, para que o Senhor nos conceda graça e força para vencermos o pecado. E quando pecamos e quando pecarmos, que nós nos humilhemos diante do Senhor e confessemos nosso pecado. É tudo o que Ele pediu para nós. Confessar os nossos pecados. Este texto é muito precioso. Romanos capítulo 5 está nos mostrando isto. Nós vamos pecar, mas nós não vamos nos conformar no pecado. Nós vamos lidar com o pecado. Nós vamos nos arrepender dos pecados. Nós vamos confessar os nossos pecados. Nós vamos abandonar os pecados. Mas o que acontece se nós cairmos do pecado? Nós iremos diante do Senhor, porque já houve propiciação. Já houve propiciação. O Senhor Jesus Cristo já pagou. Ele já pagou. Não tem efeito mais. Josué não tinha que estar daquele jeito. Ele precisava lidar com o pecado da nação. Então, aqui, sabe por que ele foi com 30.000 homens? Porque agora não era mais um homem orgulhoso. Não era mais um general orgulhoso. Os soldados não eram mais orgulhosos. Eles disseram: Senhor, nós temos que ir todo mundo. Um tem que ajudar o outro e ainda confiar no Senhor, porque a vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. E só do Senhor que ela vem. Vamos nos juntar, irmãos. Toda a Igreja Batista Maranata. Todos nós. A vitória foi dada, mas nós não podemos ir sem confissão, sem arrependimento. Humildade. Nós precisamos uns dos outros. Só 3.000 não resolve. Todo o exército de guerra. Amém? E que o Senhor nos abençoe e nos sustente e nos livre do mal. Bendito Deus, te louvamos mais uma vez pela tua bondade, por esse texto precioso, pela tua palavra que traz alento aos nossos corações, mas também nos traz confrontação. Tem misericórdia, Pai, dos nossos irmãos, se porventura alguém está profundamente triste, inseguro, incerto, ansioso, com dúvidas a respeito do Senhor. Ajuda para que eles possam enxergar diante do Senhor o que o Senhor quer tratar e haja um coração de arrependimento, para a glória e honra do teu nome, e eu te bendigo no precioso nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Deus abençoe. Até a nossa próxima vez. Amém.